Polícia Civil prende mulher suspeita por sequestro de adolescente em Piedade. Aquele farol apagado ali, mesmo durante o dia, a partir desta sexta-feira pode dar multa para quem trafegar em rodovias. Para não perder clientes, táxis em Sorocaba inovam e recorrem à tecnologia. E a nossa equipe foi conferir a pré-estreia no cinema de Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Essa é a turma do Carrossel. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. A gente começa essa edição do Noticidade com um caso trágico que aconteceu hoje em Sorocaba. Um técnico de enfermagem que trabalhava em um dos CAPs da cidade, o Centro de Atenção Psicossocial, foi morto com uma facada dada por um paciente. Veja agora na reportagem de J. Abreu e Eduardo Bartels. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Quando eu cheguei aqui, ele já estava morto. Não deu nem tempo de se despedir. O choro da viúva é pela morte do técnico em enfermagem Antônio Carlos de Matos, de 31 anos. Ele trabalhava em um centro de atenção psicossocial e foi assassinado com uma facada no peito nesta casa por um paciente psiquiátrico que se negou a receber uma medicação. Dalvan estava com Carlos e mais um enfermeiro e conta que pegaram um colchão para se defender enquanto tentavam convencer o homem de 41 anos a soltar a faca. Quando ele viu a gente, ele já pegou a faca, porém o pai dele tentou tomar. E a situação ficou complicada, porque o pai dele é um senhor de idade e a gente tentou evitar que ele machucasse o próprio pai. Porém, ele estava agressivo, acabou esfaqueando o nosso parceiro. Carlinhos, como era conhecido pelos amigos, chegou a ser socorrido nesta unidade de pronto atendimento, próximo ao local do crime, mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com a mulher da vítima, o marido sempre contou histórias sobre o homem que tem esquizofrenia. Desde o tempo que ele trabalhou no Vera Cruz, esse paciente já teve lá e já deu problema. Já teve internado em várias clínicas aqui em Sorocaba e sempre deu problema. No bairro onde tudo aconteceu, a vizinhança também demonstra medo do homem. Sempre com a barra de ferro. Meu irmão já cansou de dar a volta no carro porque ele parava no meio da rua com a barra de ferro para dar no carro. Eu tinha medo. Era super agressivo, uma pessoa extremamente cruel e ameaçadora a toda a sociedade daqui. Para os familiares do paciente, a medicação ajudava a manter o controle. Depois que ele começou a tomar essa injeção, ele não é agressivo mais, não fica muito na rua, fica mais aqui dentro de casa, dormindo. Muito mais calmo quando ele toma a injeção. Segundo o aposentado, o filho morava em hospitais psiquiátricos desde os 13 anos e voltou para a casa da família há aproximadamente um ano, quando a instituição em que ele estava foi fechada. Diz que o hospital judia, maltrata, mas eu acho que era melhor no hospital, né? Porque se tivesse no hospital não tinha acontecido isso que tinha acontecido aqui hoje. E ainda sobre este caso, a gente fala ao vivo com o J. Abreu, que está no Plantão Norte de Sorocaba e nos traz agora outros detalhes ao vivo. Boa noite, Jota. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, esse paciente, a pessoa que é o autor desse crime, ainda está preso aqui no Plantão Norte em Sorocaba. Ele foi preso em flagrante por homicídio, né? Foi medicado logo depois que aconteceu a situação. Ele foi medicado, aí ficou calmo e trazido então aqui para o plantão policial. Ele vai passar a noite aqui no plantão e deve ser liberado, deve ser enviado amanhã ao CDP de Aparecidinha. A mãe dele está acompanhando toda essa situação. O homem não foi ouvido pela polícia, não foi interrogado, porque como ele foi medicado, está sem condições de falar. O delegado pediu então que o juiz determine um exame de sanidade, né, que seja feito um exame de sanidade mental, para que então depois o juiz determine então se ele deve responder como um preso normal ou então uma outra medida, como internação, ou pode até mesmo voltar para casa. O Sindicato dos Trabalhadores
Trabalhadores, né? Agora falando sobre a vítima, né? O Carlinhos, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde lamentou a morte desse técnico de enfermagem, o Antônio Carlos de Matos, afirmou que desde o início da desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos em Sorocaba, alerta para a necessidade de orientações e treinamentos para as famílias e responsáveis dos pacientes, também disse o sindicato, que está organizando um ato em homenagem ao Carlinhos. A Secretaria da Saúde de Sorocaba também enviou uma nota lamentando o falecimento do técnico em enfermagem e disse que trata essa questão com muita cautela e que deve trazer posteriormente a público esclarecimentos necessários. A nota diz ainda que o próprio secretário de Saúde de Sorocaba está à frente dessa apuração deste caso. A Secretaria da Saúde ainda esclarece que todas as visitas e atendimentos domiciliares a pacientes de saúde mental são realizados conforme uma regulamentação de uma portaria do Ministério da Saúde. O corpo de Antônio Carlos de Matos deve ser sepultado em Guapiara, em São Paulo, onde mora a família dele. Fernando, voltamos com você. Muito obrigado pelas informações, Jota. E a Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita por sequestrar uma adolescente de 16 anos em Piedade. A vítima é filha de um empresário da cidade. O caso aconteceu na semana passada e foi apresentado hoje na Delegacia Seccional, em Sorocaba. Vera Lúcia Stelzer, de 51 anos, foi professora da adolescente. Segundo a polícia, a jovem foi raptada após uma ligação da suspeita a convidando para ir até a escola. Ela foi chamada, entrou no carro e essa professora levou ela até um local ermo, até uma área rural, onde ela foi ameaçada e obrigada a ingerir substância provocou aí o entorpecimento dela e daí ela veio a perder os sentidos. Algumas horas após ter telefonado para os pais da vítima, exigindo R$70 mil como resgate, a professora aparece nessas imagens registradas pelas câmeras de segurança do comércio da família. Acabou dizendo que sim, que a polícia estava tomando conta de tudo e para não se preocupar. E ela retornou ao que a gente imagina e daí ela liberou essa vítima, talvez com medo de que fosse localizada, que fosse descoberta. Horas depois, a garota foi encontrada dopada e amarrada em um matagal. Ela disse à polícia que não se lembra de nada. A jovem passará por exames para comprovar se houve abuso sexual. Para se livrar das acusações, a suspeita tentou fazer a polícia acreditar que também era vítima do sequestro. Ela se introspecta naquela cena, ela está dentro daquela cena, mas ela sai daquela cena e cria essa versão. Além do líquido usado para dopar a garota e roupas sujas de sangue, uma faca foi apreendida, que a professora teria usado para se cortar. Ela mostra a marca de queimaduras na barriga, um corte no pulso. A mulher negou o crime à polícia e afirmou ter sido obrigada a planejar a ação. Vera foi presa temporariamente por 30 dias e encaminhada à cadeia de Votorantim. Ela deverá ser indiciada por extorsão mediante sequestro, com pena de 12 a 20 anos de prisão. Agora há pouco, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 200 quilos de maconha na altura do quilômetro 74 da Castelo Branco, em Itu. Segundo os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário de Sorocaba, o entorpecente estava em um caminhão que saiu da cidade com destino a São Bernardo do Campo. A ocorrência será apresentada na delegacia de Itu. No próximo bloco, começa a valer amanhã a lei que obriga o uso de farol baixo durante o dia para veículos nas rodovias. O Noticidade volta já. Começa a valer a partir de amanhã a lei que obriga o uso de farol baixo durante o dia para todos os tipos de veículos que trafegam em rodovias de todo o país. A estrada é o ambiente de trabalho do Davi, taxista. Boa parte dos passageiros que ele transporta tem como destino outras cidades. Mas agora, para viajar, vai ter que ser assim, com o farol baixo ligado. Ele traçou até uma estratégia para não esquecer de ligar esse botãozinho aí. Quando a pessoa fala, vou para o aeroporto, ou eu já sei que vai indo, vou buscar, por exemplo, eu já tenho em mente, já quando eu pegar as vias principais, já acender o farol baixo, que é o que a lei manda, né? Para que não esqueça.
No dia 24 de maio, foi sancionada a lei que obriga os motoristas a trafegarem com os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia nas rodovias de todo o país. Durou 45 dias o período de adaptação e as concessionárias, que administram algumas delas, fizeram alertas até mesmo em painéis eletrônicos sobre a entrada em vigor da norma. O motorista tem aquela falsa impressão de que o farol baixo só serve para que ele veja o que está à frente dele, quando na verdade o farol baixo serve também para que ele possa ser observado com maior antecedência pelos demais usuários da rodovia, pelos demais motoristas e também pelos pedestres. A partir de agora, quem for flagrado com os faróis apagados comete infração média e está sujeito a multa de R$ 85,13 e 4 pontos na CNH. Por isso é preciso ficar atento por onde trafegar, inclusive em rodovias como essa, que tem pistas marginais. Independente se a rodovia ela passa em trecho urbano, mas se ela é rodovia, ela é passível de autuação. Então é marginal, mas a marginal é considerada como uma rodovia, é passível de autuação. E ainda falando de assuntos relacionados ao trânsito e táxis também, com a chegada de serviço via aplicativos nos tablets e smartphones para solicitar motorista de transporte privado, as empresas de cooperativas de Sorocaba investem em tecnologia para não perder clientes. Quem aí nunca precisou de um táxi? O serviço ganhou concorrência e isso dividiu opiniões. Queira ou não, isso atrapalha o rendimento deles, então acho que não compensa. Por outro lado da sociedade, é um benefício mais barato também. Quem ganha é o consumidor, né? Porque quando é um monopólio, só uma pessoa oferece o serviço, aí acaba ficando muito caro e não é aproveitado pela população, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei municipal que proibia o uso do transporte de passageiros remunerado por intermédio de aplicativos. Ou seja, Sorocaba é mais uma cidade do país que agora conta com esse serviço para muitos controverso. Quem se preparou e quem está antenado nessa situação vai melhorar. Porque agora você não pode ser radical a ponto de só criticar, sem olhar também o seu lado, entendeu? Onde você pode melhorar, o que você pode fazer para atender melhor. Mudanças consideráveis na frota que já eram planejadas foram colocadas em prática. Alguns carros ganharam selo 5 estrelas e, para fisgar os clientes, oferecem serviços pouco prováveis tempos atrás. Entre eles, a criação de um aplicativo para smartphone que possibilita o chamado de um táxi em poucos toques na tela. O serviço é capaz de calcular o tempo de chegada da unidade mais próxima. Vantagem para o Fernando, adepto dessa inovação. É essencial essa rapidez em atendimento. Então, o aplicativo oferece facilidade e rapidez. Poucos minutos separaram o chamado da chegada do táxi. O empresário sorocabano se prepara para mais uma reunião de negócios. E durante a viagem, pôde concluir melhor sobre a existência do Uber. Precisou chegar uma empresa como a Uber e outros concorrentes que trazem um atendimento mais qualificado para a gente poder melhorar um pouco, né? No próximo bloco, as informações do tempo, que deve ficar mais frio amanhã. E, por falar em frio, cresce nos supermercados a venda de determinados produtos por conta dessa época. O Noticidade volta já.